Eu, discípulo do Rei Jesus, o mensageiro e intérprete Francisco dos Santos, da Igreja da Fé pela Fé e Arca de Aviso, em nome do Cristo Rei, o Filho de Deus Pai e da bem-aventurada Maria, Mãe de Jesus, o que disse: a vida é eterna e o castigo é eterno. Um príncipe disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Necessário vos é nascer de novo. Disse-lhe Jesus: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O que os governadores de estado e prefeitos de cidade do Brasil precisam saber sobre esse coronavírus, porque chegou esse mal, esse castigo na nação Brasil? Por causa dos pecados do povo. Porque o Senhor Deus disse a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creia eternamente. O Deus que governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Escrito do profeta Moisés: para que não vos corrompais e façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alija que voa pelos céus. Disse Jesus: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se eu não viera, neles houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Escreveu o profeta Moisés: nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. A referência dessa pregação é Tiago 2, retificando Levítico 26:1, que diz: não farei para vós ídolo, nem levantareis mais de escultura, nem estátua, nem porei figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Mas não é que o povo no Brasil levantaram estátua para aborrecer o seu Deus e para o provocar a ira e o irritarem. Não é que apelidaram as estátuas com o santo nome de seu filho, umas de Jesus e outras de Cristo Redentor e outras de Maria, Mãe de Jesus, o que ninguém pode negar, porque está levantada na nação Brasil. Não é bom que o povo no Brasil, dos maiores aos menores,
prepare um plebiscito ou uma consulta popular pelo voto, para que o povo decida se continua a estátua levantada no Brasil para aborrecer ao Senhor Deus ou não. Número 10, para não continuar a estátua levantada, qual o seu Deus aborrece. Número 20, para continuar a estátua levantada para aborrecer a Deus, o dono dos céus e de toda a terra e da nação Brasil. Quem aproveitará a imagem de escultura, que esculpiu o seu artifício, a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artifício confie na obra, fazendo o ídolo mudo. Diz o apóstolo Paulo: vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Ele mesmo anuncia de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Na Bíblia está escrito: tu desprezas a todos que se desviam dos teus estatutos. Tu repreendeste asperamente os soberbos amaldiçoados que se desvia do teu mandamento. A tua justiça é uma justiça eterna, e tua lei é a verdade. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Confessa que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abominável, desobediente e reprovado para toda boa obra, não dando ouvido às fábricas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Na Bíblia está escrito: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos. Aviso ao pessoal que diz que já foram batizados, mas dizem que depois desse tal batismo continuou a pecar, fazer maldade ou coisa errada. Aconselho ser batizado de novo para perdão dos pecados. Por quê? Na Bíblia está escrito: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Mas, se avisares um ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Por quê? Não avisando tu no seu pecado, morrerá. E as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma, ó vida. Disse Jesus: eu, porém, vos digo, aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Se a mulher deixar o marido e casar com outro, comete adultério, pecadora. Todo povo é convidado a procurar a salvação, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornar a despertar, desprendendo do laço do diabo em que a vontade dele estão presos. Por quê? Não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro para que creia a mentira, para que seja julgado todos que não creram
a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade ou no pecado. Disse Jesus: vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um fio da lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. A referência dessa pregação é Tiago 2,10, que diz: todo aquele que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Por quê? Aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Na Bíblia está escrito: quero que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, não dê ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Porém, os que se dão à prostituição e os adultérios, Deus os julgará. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vai à cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas, segundo a palavra do Senhor, foi a Nínive. E era Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Entrou Jonas na cidade a caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus, prepararam um jejum, do maior ao menor, porque essa palavra chegou ao rei, que levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e se assentou sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, que nem homem nem animais prove coisa alguma, nem lhe dê pasto, nem beba água, mas o homem e os animais estejam cobertos de saco, e clame a Deus fortemente. E cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos, a ver se Deus se apartará do furor da sua ira e se arrependerá, de sorte que nós não perecemos. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que falou que ele faria e não fez. Disse Jesus: uma geração má e incrédula pede um sinal, porém não se dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão. Por quê? Se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. Diz o mensageiro intérprete, o avisador Francisco dos Santos: não é que o povo no Brasil peca contra o Senhor Deus. Por quê?
estão contando o dia desde a meia-noite. Não é pela enganação do grande dragão vermelho, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Diz no meio-dia, é 12 horas do dia. Como não entendeis ainda, assim vós também estáis sem entendimento, que dizem que no meio-dia, 12 horas do dia, para querer começar a contar a noite desde o meio-dia. Ora, nós sabemos que depois do meio-dia, o sol continua na sua missão de governar o dia, o que ninguém pode negar. Por quê? Esquenta até a pele do povo, até o pôr do sol. Pois no pôr do sol é às 12 horas do dia. Disse Jesus: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se fizerdes o que eu vos mando, sereis meus amigos. Meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Todo povo é convidado a procurar a salvação. Diz apóstolo Paulo: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Ora, nós sabemos que no Brasil não tem quem possa provar pela Bíblia Sagrada que o outro dia começa no nascer. Retificando, que outro dia começa no meio-dia. Retificando, que o outro dia começa à meia-noite ou no pôr do sol. Porque recebi do céu a interpretação de que o novo dia começa no nascer do sol, e não à meia-noite, nem no pôr do sol, como aprenderam ouvindo um dos outros ou de cor. Porque na Bíblia está escrito, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar dia e noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que era bom. Atenta para a obra de Deus, porque quem pode endireitar o que ele fez torto? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Pois a interpretação é essa, que o novo dia começa no nascer do sol. Pois 1 hora depois do nascer do sol é a primeira hora do dia e não 7. E no meio-dia, o luminar maior das alturas, governando o dia, é 6 horas do dia. Porque já foi avisado que depois do meio-dia, o dia continua até o pôr do sol. No pôr do sol é às 12 horas do dia. Falo em nome de Cristo Rei, que disse: se eu não vier nem desoperar falar, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém.